Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Muito obrigada pelo convite, viu, Rô? Amei, amei. Eu te Deixa eu colocar o agradeço filtro. por ter aceitado aí o convite. Fico muito feliz de ter você aqui comigo hoje. Eu acho que você tem muito a contribuir sobre esse tema que a gente escolheu falar, né? Uhum. E eu te acompanho já tem um tempo ali e é muito bonito ver o seu trabalho, ver a forma como você lida, né, com a alimentação saudável e, ao mesmo tempo, é muito bonito acompanhar a sua missão, né, de ajudar ali mulheres, mostrando a sua história, mostrando como é o seu dia a dia, né, e trazendo tantos conteúdos assim tão ricos para elas. Parabéns pelo seu trabalho e Obrigada. muito obrigada por estar aqui com a gente nessa tarde. Sinta-se à vontade, o Instagram é seu. Muito obrigada. Bom, então, eu já estive dos dois lados da moeda, né, Rô? Hoje, talvez alguém que me acompanha aqui fala, para ela é muito fácil, né, comer o que quer, falar que dá para Sim. emagrecer sem dietas e tudo mais. Só que não, nem Uhum, sempre foi tão fácil assim. Então, para as uhum. pessoas que eu falo hoje, eu já estive no lugar delas, né? Eu já cheguei um dia a acreditar que para emagrecer eu precisava fazer uma dieta, eu não podia comer os alimentos que eu gostava, eu tinha que seguir aquilo, eu tinha que pesar a comida, eu tinha que sair cortando tudo. Eu já estive desse lado. E hoje, como uma pessoa que está do lado de cá, como uma pessoa que já se libertou dessa mente, assim, sabe? Desses Aham. pensamentos que aprisionam a gente, eu falo, cara, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam entender que existe outro caminho, que não é só isso. E Sim, eu vejo sim. que você faz isso super bem também, né? Eu falo muito sobre isso aqui. E eu falei assim, gente, eu vou convidar a Gi justamente por causa disso, né? Você já esteve do outro lado. E eu acho que quando tem alguém reforçando e que vivenciou, sentiu na pele e agora consegue ter aí, né, a liberdade alimentar, consegue se relacionar muito melhor com a comida, essa pessoa contando a história dela, eu acho que faz as pessoas, vamos dizer, que confiarem muito mais, Sim. né, na questão assim da reeducação alimentar, sem precisar de se aprisionar aí para poder, né, emagrecer, para poder atingir um resultado. Aqui mesmo no Instagram você colocou essa questão assim de pesagem de alimentos e tudo mais, né? Aparece muitas pessoas pedindo assim: "Ah, Roberta, me passa, por exemplo, caloria das receitinhas, me passa a quantidade de proteína, me passa a quantidade de carboidrato que eu quero monitorar aqui, porque senão não vai dar certo o meu processo de emagrecimento." E eu falo assim: não, não vou Não passar, porque precisa. esse não é o meu objetivo, não precisa disso. É muito melhor prezar aí pela qualidade, monitorar a sua fome, monitorar a sua saciedade, do que ficar enclausurada aí pensando só nessa questão, né? De caloria, de quantas gramas de carboidrato e tudo Sim, mais. é. E essa contagem, assim, essa obsessão pelos números, ela afasta a gente cada vez mais da conexão com o nosso próprio corpo. Porque mesmo que você queira, sei lá, perder 20 quilos, perder 10 quilos, mesmo que você queira mudar completamente o seu corpo, ainda Uhum, assim, dentro dele existe um mecanismo que controla a sua fome, que te fala que horas você já pode parar de comer. E quando a gente fica tão querendo ali estar no controle, tão querendo fazer certinho assim, a gente não deixa o nosso corpo falar, né? A uhum. gente não deixa ele ter uma voz que é naturalmente dele. A gente sempre tá ali, ó, sempre querendo controlar tudo. E isso desperta uma ansiedade na gente muito grande. Então, às vezes, mesmo que a intenção da pessoa seja monitorar o peso dela, ela tá tão obcecada ali com o número que ela sente uma emoção que muitas vezes faz ela correr para a comida, Com né? certeza. Como Aham, forma de amenizar ali aquela sensação ruim que ela tá tendo. Então, ao mesmo aham, tempo que ela tá indo, né, a favor do objetivo dela, ela acha que ela tá indo, na verdade, ela tá indo contra o que ela realmente quer. aham, exatamente. É o que você falou. Acho que essa palavra, assim, a obsessão, né, pelo número, faz ela ficar muito presa àquilo ali, e, consequentemente, gera muitas emoções negativas, né? Então, Sim. assim, busca a comida como um conforto também, né? E eu acho que a partir do momento que a gente consegue começar a lidar com os alimentos de uma maneira muito mais leve, muito mais natural, tudo tende a fluir de uma forma muito melhor, né? É igual aquela questão, assim, das pessoas entrarem no processo e elas começarem a rotular os alimentos. Tipo, isso é bom, ou isso é muito ruim, eu não posso Isso comer isso de engorda, isso forma alguma. emagrece.
Exatamente, exatamente. E além, né, associado a isso, tem muito daquilo, né? Eu não posso, por exemplo, comer pizza, porque pizza engorda. Eu não posso comer sanduíche, porque sanduíche engorda. Sim. Então, assim, a pessoa já entra no processo de emagrecimento pensando na proibição e no que ela vai cortar da vida dela, como se Aham. nunca mais ela pudesse comer aquilo ali, né? Eu acho que isso traz um fardo muito grande para o processo, né? E o que eu falo muito aqui, Gi, é que assim, quanto mais você se proíbe, mais você quer. Você desperta ainda mais o desejo por aquele determinado alimento, né? Exatamente, exatamente. Muita gente me manda mensagem aqui no Instagram falando assim, Gi, eu tenho medo de parar de fazer dieta e eu engordar. Porque Uhum. se eu sei que eu posso comer tudo, né? Que eu posso comer as coisas que eu gosto, eu vou acabar engordando. E aí eu sempre Aham. falo o seguinte, cara, numa alimentação intuitiva, né? Quando a gente se alimenta assim, de acordo com os sinais do nosso corpo, a Uhum. tendência é muito mais que a gente ou mantenha o nosso peso ou que a gente perca peso. Por quê? Uhum. Porque o alimento deixa de ser aquela coisa brilhante, aquela coisa assim estrondorosa, sabe? Aquela coisa, aquela, sabe? A pessoa coloca ele numa caixa brilhante, assim, numa coisa muito importante. E quando você sabe que você pode comer hoje, você pode comer amanhã, se você quiser comer semana que vem, você pode. Cara, aquilo ali volta para o lugar que ele realmente é, né? Que é comida, é só Aham. comida. Não é Sim. o ouro, não é o diamante, não é nosso tesouro da vida. Não, é só comida. E aí, Uhum. a comida ela só vai ter esse aspecto assim quando a gente achar que é proibido, quando a gente achar que não pode. Por quê? Porque a gente tá sempre brigando com o nosso corpo, né? O nosso Uhum. corpo tá te falando assim, ou eu quero um pedaço daquele chocolate lá que tá na geladeira. E você tá lá assim, não, eu não vou te dar porque eu tenho que emagrecer, eu não posso, senão eu vou engordar. E aí sua cabeça tá lá, sempre pensando no chocolate. Agora, se você fala assim, nossa, cara, eu tô com vontade de chocolate, acho que eu vou lá, como um pedaço, fico de boa, pronto, eu esqueci do chocolate, aquilo não tá mais atormentando a minha cabeça. Então, Aham. isso contribui muito mais pro emagrecimento do que a gente ficar sempre se restringindo. E quando a gente se permite, a culpa vem tão grande, a sensação de frustração vem tão grande, a sensação de estraguei tudo vem tão grande, que você fala, ah, Aham. já que eu comi mesmo, aí você vai lá e Aham. come chocolate, e pede a Uhum. pizza, e pede lá o docinho no iFood, e no outro Aham. dia vai lá na padaria e toma o café da padaria, aí sim que complica. Aham, exatamente. Eu acho que essa questão, assim, da culpa, ao mesmo tempo da frustração, né? Porque a pessoa rotula ali pra ela que ela tá proibida de comer. Aí quando ela não aguenta ficar sem aquele alimento e come, aí vem a frustração, Nossa! do tipo, não devia ter comido aquilo, né? Não podia ter Aham. comido. Ela se sente frustrada, ela se sente incapaz também, né? Tipo, eu nunca vou conseguir emagrecer porque eu não consigo ficar sem o chocolate. Então ela começa a alimentar esses tipos de É, pensamento e, e- consequentemente, é o que você falou, se afasta cada vez mais do objetivo, né? Se afasta cada vez exatamente. mais do que ela tanto quer. Então, eu acho assim que a chave, né, assim, da nossa conversa aqui hoje se pauta nessa questão de começar a se relacionar com uma comida, com a comida de uma maneira natural, né? Tudo é Sim, comida, tudo é é, alimento. Não existe isso de, isso é bom, isso me ajuda a emagrecer. Ou isso é ruim, isso me faz engordar, né? Não existe o uhum. alimento 100% vilão ou 100% mocinho, né? A gente é literalmente isso, é fazer as pazes com a comida e fazer as pazes com o nosso corpo, porque a gente olha para o nosso corpo como assim, como uma ameaça. Se eu escutar Sim. meu corpo, ele vai me fazer engordar, ele vai me fazer ganhar 10 quilos, eu não posso ouvir. Nossa, eu não posso Aham, comer o brigadeiro porque, meu Deus, ele vai me fazer engordar. Sabe? E aí você vai sim, criando esse tormento, assim, na cabeça, né? As dietas fazem a gente criar essa coisa ruim na cabeça. E aí quando você fala assim, olha, tá tudo bem, eu quero ser amiga do meu corpo, eu quero ser amiga da comida, eu quero ter uma relação de boa com isso aqui. Isso reflete até aham, em outras áreas da nossa vida, né? Porque a preocupação demais, assim, com a comida, né? Com a quantidade de comida e tudo mais, ela ocupa um espaço mental muito grande, porque a gente acaba de fazer uma refeição, a gente já tá pensando na próxima. Aí a gente faz a próxima, tá pensando no anterior e tá pensando no dia seguinte. Quando você fica de boa com isso, quando você se liberta
você passa a prestar atenção em outros aspectos da sua vida que você não estava conseguindo de tanto pensar na tal da dieta, de tanto pensar na tal da quantidade da comida, sabe? Então, essa coisa de fazer as pazes, assim, de ter uma relação de boa, de acordar e o seu primeiro pensamento do dia não ser a sua dieta ou não ser o seu corpo, cara, te dá um espaço, você respira, sabe? Essa o maior alívio que eu senti. Lógico que, tipo assim, pra quem não sabe aqui, quem for seguidor seu, eu emagreci, né? Passei por um período de restrição muito grande, emagreci e desenvolvi compulsão alimentar e ganhei quase 30 quilos. Ganhei 28 quilos no período de um ano. Eu já fazia faculdade de nutrição, eu já tinha um Instagram que chamava Fit by G, passei pela compulsão, engordei 30 quilos, quase 30 quilos. Aí, quando eu fui tratar, né, a compulsão, que eu conheci esse universo, assim, de não fazer dieta e consegui perder os quilos que eu ganhei lá com a compulsão. E aí, assim, eu me sinto mais leve, lógico, por ter perdido os quilos, porque isso nunca foi uma futilidade pra mim, mas muito mais leveza na mente, na cabeça, sabe? De acordar e falar, eu posso cuidar das outras partes da minha vida, eu posso olhar para as outras coisas. Então, essa pra mim foi a maior mudança, assim, que a vida sem dietas trouxe pra mim. Sim, não, isso é maravilhoso, né? É como se diz, você tira um peso das suas costas, né? Sim, você tira o peso do seu corpo, você tira o peso das suas costas, você tira o peso da sua mente. É bem uma sensação de leveza mesmo. Exatamente. E eu te acompanhei você falando essa questão, né, da época que você ganhou peso, da questão lá do seu perfil, né? É o mesmo perfil, você só mudou o nome, né? E o Sim. quanto foi incrível, assim, ver a sua evolução e ver a transformação como um todo, como você começou a transparecer isso de uma forma, assim, muito melhor também, né? Então, assim, eu acho que é muito do que você falou aí, né, de você conseguir progredir em outras áreas, conseguir pensar em outras coisas e não ficar tão presa nessa questão de só dieta, né? Sim. Essa semana, não sei se foi essa semana, semana passada, esses dias aí eu vi você colocando nos stories sobre o seu café da manhã. Eu achei super interessante, falei, gente, vou comentar isso lá na live, que se eu não me engano foi uma bisnaguinha que você colocou. E aí você falou assim, gente, se fosse na época de dieta, eu nunca, né, ia Jamais. dessa bisnaguinha aqui no meu café da manhã. Então, assim, eu sei que tá tudo bem comer a bisnaguinha aqui, eu sei que tá tudo tranquilo, eu não estou proibida. Então, assim, eu acho que isso é muito bom, né? Igual, assim, as pessoas têm o costume muito grande de falar assim, durante a semana eu não posso comer nada do que eu gosto. Então, se me der vontade, por exemplo, de comer um chocolate hoje, que é terça-feira, eu não posso comer, eu só posso comer se for. Só no fim de semana. E aí começa a rotular, né? Igual eu tinha uma paciente que logo que ela começou o acompanhamento comigo, ela falava assim: Nossa, eu fico doida para chegar o sábado, porque é no sábado que eu posso comer o pão de sal. Eu falei, mas por que no sábado? Qual é? Qual é o Exatamente. sentido de ser no sábado? Aí gera aquela expectativa muito grande, né, para a chegada lá do sábado para poder comer aquele determinado alimento. Eu falei, se você der vontade de comer o seu pão de sal na quinta-feira, não pode? Não, porque eu combinei comigo mesma que é no sábado. Falei, não precisa disso. E aí a gente foi trabalhando, né? De forma que eu fui desconstruindo ali com ela tudo que ela tinha criado dessa questão assim, só posso isso durante a semana, eu só posso isso no final de semana. Eu acho que isso é muito importante também, né? Da Sim, gente levar em consideração. sim, isso que você falou de desconstruir é muito importante mesmo. Eu tenho assim, na minha cabeça um esquema de quando a pessoa quer emagrecer sem dietas, o que ela precisa fazer. Eu tenho uma sequência assim, de coisas. E a primeira coisa que eu sempre falo, inclusive dentro do curso, é o seguinte, que a gente precisa entender que existem dois tipos de pessoa. Existe o tipo de pessoa que vai pegar uma dieta e vai seguir de boa. Por quê? Porque a comida não é nada pra ela não é apegada. Então, se falar pra ela, olha, você vai ficar sem cerveja, sem chocolate, sem pizza, ela vai falar assim, tá bom, não ligo mesmo, né? Agora, se você pegar uma pessoa que ela tem um vínculo emocional ali e você falar pra ela, cara, corta chocolate, corta pão de queijo, corta tudo, não pode comer nada. Ela vai ficar louca, ela não vai conseguir manter por muito tempo. Então, o primeiro passo é você pensar o seguinte, eu sou uma pessoa, né, a pessoa 1 ou a pessoa 2?
Porque Aham. se eu sou a pessoa 2, é muito provável que as dietas não sejam pra mim. Só que o Uhum. problema é quando a pessoa acha que dieta não é pra ela e ela acha que, então tá, então não tem solução, então eu vou é comer mesmo. Eu vou é comer mesmo. Aham. E aí, o que a gente traz para essa pessoa é que, calma, tem uma solução, tem um jeito. E aí, o próximo passo é justamente esse que você falou, de desconstruir os pensamentos. Uhum. Porque tem muita coisa que a gente traz para nossa vida adulta que a gente carrega lá da nossa infância e a gente não questiona. Então, Uhum. quantas vezes você já ouviu falar que homem não presta? Que casamento Uhum. é ruim? Né? Que ganhar dinheiro é feio, né? É coisa de gente ruim. E aí, se você traz isso para sua vida, cara, como você vai se relacionar? Né? Como Ah, você vai confiar no seu namorado, no seu marido? Você vai lá pra uhum. igreja, faz lá um puta casamento, uma puta festa, só que aí você chega na sua casa e fala: casamento é ruim mesmo, casamento não dá certo mesmo, né? Então, Tá. se você cresce assim acreditando em tudo isso e não se questiona, dificilmente você vai se ver livre dessas ideias. E com as Sim. dietas são a mesma coisa. A gente cresceu ouvindo que tem que Uhum. comer só frango e salada, que tem que comer de 3 em 3 horas, que pizza, você tá fazendo dieta e você tá comendo pizza? Como? Que Aham. dieta que é essa? Né? E aí a gente vai, né, só absorvendo aquilo e não questiona. Então, o Uhum. segundo passo para quem quer emagrecer sem dietas é justamente o de questionar. Questionar Uhum. tudo que você já ouviu, né? Uhum. Saber que, tipo, que todo mundo carrega um bom senso do que é uma alimentação saudável, isso não tá errado. O bom senso de comer fruta, verdura, carne, ovo, queijo, tá Top. certo, é isso Uhum. mesmo. A gente só tem que tirar daí o que a gente acreditou e o que é mito. Então a gente tem que Uhum. quebrar isso para a gente olhar para um pão, por exemplo, e falar, cara, eu não sou celíaca, né? Eu não Aham. preciso cortar carboidrato para emagrecer, então eu posso comer isso aqui de boa. Então, Aham. eu acho que o nosso papel, assim, nessa quebra de pensamentos é muito grande, porque a gente tem um boom, assim, de notícias enorme e as pessoas acreditam com muita facilidade. Muito, muito, muito mesmo. Assim, um lá que falam, né? Ou às vezes a pessoa tá comendo em algum lugar, um amigo fala assim: você tá comendo isso? Você não pode comer isso. E a Aí a pessoa nem pessoa fica, questiona. e a pessoa fica com vergonha, ela fala, nossa, é mesmo, cara? E aí ela fica com vergonha de comer o que ela gosta perto das pessoas. Ela fica ali, ó, se sujeitando ao comentário da família, ao comentário de quem tá ali perto. E aí, isso é Ah, uma coisa muito importante para quem quer se propor a emagrecer sem dietas, que é o seguinte, cara, você que tá aqui assistindo a gente, você sabe que tem jeito. Mas é uhum, muito provável que o pessoal da sua família, que os seus amigos ainda não saibam. Eles uhum, ainda estão lá no senso comum, você não. aham, Então, sim. quando acontecer de, né, o pessoal saber que você quer emagrecer, por exemplo, e te verem comendo, sei lá, um brigadeiro e comentar, cara, entra aqui e sai aqui. Entra Aham, aqui e sai aqui, porque você já se libertou disso. Se as aham, pessoas não se libertaram, deixa elas acreditarem, entendeu? Mas não deixa com que esse pensamento te traga pensamentos de terrorismo nutricional de novo, te façam, façam com que você se prenda nessa gaiola assim, das dietas de novo. Esse é outro passo muito importante. com certeza, com certeza. Porque esse tipo de comentário pode paralisar a pessoa, né? Ela tá indo ali na direção Ela certinha, tá e aí certinha. vem esse tipo de comentário, a pessoa fala assim, nossa, é verdade. Aí ela começa a resgatar aquele tipo de pensamento que ela tinha antes, né? Então, Exatamente. eu acho que esse ponto realmente é muito importante. E, Gi, conta pra gente sobre a questão da sua virada de chave, assim, o que que fez você, né, depois de ter ganhado peso, foi 28 quilos, né, que você falou? 28. 28 quilos. E aí, o que que foi assim, a virada de chave? Você estava naquele momento, né, onde você fez a dieta restritiva, ganhou os 28 quilos, né? Teve ali a compulsão alimentar. O que que virou a Sim. chave? O que que falou assim, Giovana, você precisa de, né, acordar, mudar isso aí, senão não vai dar certo. O que que foi a virada aí? Então, Rô, o problema da compulsão em si, a questão mais emocional, eu tratei na terapia. Eu descobri, Aham, né, de onde vinha e tratei lá, mas eu ainda precisei muito sim. tratar essa questão da mentalidade de dieta. E aí, Aham, cara, eu tenho uma moça, assim, que, tipo uma mentora, assim, uma pessoa que eu admiro muito, que ela fala o seguinte: as aham, suas respostas
estão na sua história. Ela fala desse jeito. E o que aconteceu comigo foi bem isso. Eu lembrei que quando eu emagreci pela primeira vez, eu não fiz dieta. Eu fiz reeducação alimentar. Entendeu? Eu parei de comer besteira e passei a comer coisas saudáveis. Mas a minha reeducação alimentar, ela tinha um pezinho ali de dieta de não poder comer os alimentos proibidos. Entendeu? Aí eu peguei e lembrei disso. Falei, né, eu já emagreci sem dieta uma vez. E aí foi na época que a dieta flexível fez um... Foi o boom dela. Né? Não quero ficar marcando no aplicativo aqui, eu não tenho paciência com isso. Aí eu pensei, falei, uai, mas se eu emagreci uma vez sem contar calorias, e agora eu tô vendo que tem gente que emagrece comendo besteira, e se eu juntar as duas coisas? Aí eu falei, vai dar certo. Falei, pode dar certo. E aí eu comecei a fazer isso. Né? E como eu já tinha feito a reeducação alimentar uma vez, eu já tinha uma noção ali de quantidades, mais ou menos. E aí foi exatamente isso que me permitiu emagrecer. Ao mesmo tempo que eu tratei a minha relação com o meu corpo e descobri que o meu corpo não era o centro do universo, que tudo bem eu querer emagrecer, que eu podia emagrecer, mas que o meu valor como pessoa não estava no meu corpo. E tratei a parte que me fazia descontar na comida. E aí eu consegui, eu vi que eu podia comer as coisas que eu gostava e emagrecer mesmo assim. Aí, sabe, quando a coisa faz assim na sua cabeça? Aí se aconteceu. transformou. Exatamente. Aí eu falei, gente do céu, dá. E aí, Rô, depois disso que eu fui descobrir sobre alimentação intuitiva. Não foi uma coisa que eu falei assim, eu vou emagrecer com alimentação intuitiva. Não, a minha intenção era... primeiro, né? Foi depois. Isso, foi depois. Na minha cabeça eu queria assim, comer normal. Eu queria comer igual uma pessoa normal. Entendeu? E aí eu vi que dava pra fazer, eu falei, cara, as pessoas precisam saber disso. Elas precisam saber que não precisa fazer dieta, que não precisa deixar de comer o que gosta. Muito, muito bom. Eu acho que esse ponto aí da virada, né? Isso é muito legal. E de você compartilhar isso com as pessoas, porque aqui com certeza tem muitas pessoas que estão nos assistindo que ainda vivem nesse ciclo, vamos dizer que vicioso das dietas, né? Sim. Então, estão presas ali. Eu falo que é um ciclo realmente vicioso, porque a pessoa vai lá, faz a dieta, fica um tempo ali se restringindo, se torturando, sofrendo para poder emagrecer. Aí chega uma hora, né, larga a dieta restritiva de lado, volta a comer tudo de novo, volta a reganhar o peso, e aí fica naquele famoso efeito sanfona, né? E o ciclo dessas dietas restritivas, eles são, assim, muito torturantes, né? Se a gente parar para pensar, porque cada vez que a pessoa vai lá, faz uma dieta restritiva, volta a comer o que comia antes, em quantidades, né, que muitas vezes é excessiva e que contribuíram para ela ganhar o peso, consequentemente, né, ela alimenta aquele sentimento e pensamentos que fazem ela acreditar que ela nunca vai conseguir emagrecer, né? E aí, em um determinado momento, ela fala assim, não, eu vou tentar de novo. Aí volta pro ciclo de novo. Tudo né? de novo. Então, Rô, uma coisa assim, muito importante para essas pessoas, para quem se identifica com esse ciclo, é entender que se você ficar sempre pensando da mesma forma e agindo da mesma forma, você não vai colher resultados diferentes. Então, se isso para você já é um ciclo, você precisa identificar em qual ponto desse ciclo você pode agir de forma diferente para você conseguir quebrar esse ciclo. E isso vai exigir que você tenha uma mente aberta. Isso vai exigir que você olhe para as coisas sem preconceito, sem medo, sabe? Que você esteja aberta para experimentar um mundo que até hoje você não conheceu. E aí você vai precisar confiar e vai precisar agir diferente. Porque o que a gente está falando aqui, vai contra, né? Vai contra até, tipo, o que a gente aprende dentro da faculdade. Porque dentro da faculdade a gente aprende a fazer lá as calorias, os carboidratos, proteína e gordura, a gente aprende tudo. Entendeu? E aí o pessoal já sabe que não, para emagrecer, então eu tenho que ir lá na nutricionista, pegar a dieta e seguir. E aí quando você vem e fala assim, não, você não precisa, a pessoa... Como assim, né? Como assim? Então, se você quer experimentar esse novo caminho, né? Se você acha que isso
é o que se encaixa na sua vida, na sua maneira de se relacionar com a comida, saiba que você precisa ter a mente aberta. Você precisa estar disposta, né? Que da mesma forma que você não construiu as ideias que você tem sobre dieta de do dia para noite, não é da noite para o dia que você vai desconstruir. Não é que você vai acordar amanhã sendo outra pessoa. Então, tem que ir atrás de informação, tem que ir atrás de pessoas que você confia, tem que estar disposta a fazer a coisa acontecer. E aí, o que acontece? Quando você for fazer a coisa acontecer, você vai ver que vai vir alguns pensamentos. E aí, você tem que se preparar para lidar com esses pensamentos também. E é por isso que a gente está aqui, Rô. É por isso que a gente está aqui. Para quando acontecer algum desses pensamentos, as pessoas buscarem a nossa ajuda e a gente fala assim, olha, faz assim, 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 que dá certo. Né? E assim, ainda mais por ser um caminho novo, elas precisam saber que elas não estão sozinhas. Que elas não estão sozinhas, que a gente está aqui para pegar na mão e ajudar, que a gente está aqui para orientar, que a gente está aqui para realmente ajudar essas pessoas. Sim, com certeza. Porque eu acho que é muito disso que você colocou, né? Que assim, não vai desconstruir do dia para a noite. Muitas vezes a gente é imediatista, né? A gente, diante de todo o nosso cenário, a gente quer tudo para ontem, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter persistência ao mesmo tempo também, para conseguir, né, seguir nessa nova linha e melhorar de fato, né, a relação com a comida e, né, como diz o tema da nossa live, emagrecer sem dietas, né? E ao mesmo tempo, é muito do que você falou. A maioria das pessoas não falam o que a gente está falando aqui. Então, o que a maioria das pessoas encontra vai, né, em desencontro. No caminho contrário. E por isso que a gente está aqui justamente para poder, né, ajudá-las. E eu acho que é muito importante, de fato, né, você ter vivenciado isso na pele, você está compartilhando com as meninas, tipo, eu ganhei 28 quilos e eu descobri que é possível emagrecer mudando, né, a forma de pensar, mudando, né, a maneira de me relacionar com a comida, fazendo uma alimentação mais intuitiva. E acima de tudo, né, eu acho que de tudo que a gente falou, quando a gente parte para essa questão de deixar as dietas restritivas de lado, a gente começa a respeitar o nosso corpo, né? Porque a gente passa a se ouvir muito mais, né? Porque não é aquilo. Ah, você vai comer 2 fatias de pão de forma no café da manhã, você vai comer tantos ovos. Não precisa disso. Você, né, vai ter ali, né, opções, por exemplo, de alimentos mais saudáveis e você vai comer sempre respeitando a sua saciedade. Sim. Não tem um horário fixo, tipo, você tem que fazer a colação 10 horas da manhã. Não, se você não tiver com fome, você vai comer só porque está ali pré-estabelecido que você tem que comer. Você não está com fome, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente começa a deixar as dietas de lado e a seguir mais, né, essa questão da alimentação intuitiva, a gente começa a se ouvir mais. Muito do que eu falo aqui sobre a questão, por exemplo, de fome, né? Principalmente pessoas que vivem no ciclo vicioso da dieta têm medo de sentir fome, né? Tipo, nossa senhora, eu tô sentindo muita fome. Nossa, eu não posso sentir fome. O que eu vou fazer para poder não sentir essa fome que eu tô sentindo? Eu vou começar a tomar água para não sentir a fome, né? Tentando escovar o dente, né? Comer chiclete. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de entender que sentir fome é normal, né? E que é a forma do nosso corpo de nos avisar que ele está precisando de nutrientes. Sim. Então, assim, respeitar esse sinal, ao mesmo tempo, é se respeitar, né? Porque é um sinal do seu corpo. Então, a gente precisa de fazer isso. Da mesma forma que a gente precisa de respeitar o sinal de fome, a gente precisa de respeitar também o sinal de saciedade, né? Porque com certeza. Vezes a gente come ali no piloto automático e a gente já, né, come muito além do que deveria. Esses dias eu estava comentando aqui sobre a questão do pão de forma, né? Que eu pelo menos assim, cresci na cabeça com aquela questão de juntar as 2 fatias, colocar o recheio ali e comer o pão. E às vezes só uma fatia sacia, né? E a gente vai tão no piloto automático colocar as 2, né? E se a gente experimentar colocar uma com o mesmo recheio,
sem colocar as duas. E eu fiz esse teste, né, dentro do meu grupo de emagrecimento. E aí, as meninas fizeram o teste e me falaram assim, Roberta, uma fatia me sacia. Eu falei, tá vendo Aí, tá quanto é? vendo? É automático mesmo, real, real. Ô, deixa eu só Então, responder uma pergunta aqui, ó, aham, que a moça perguntou quanto tempo que eu levei pra emagrecer. Eu levei pra emagrecer os 28 quilos uns 6 meses, uns 5, 6 meses mais ou menos. E aí depois eu venho mantendo, só que com a cabeça de que oscilações são normais. Então eu não assusto, assim, de ganhar, sei lá, 2 quilos, por exemplo. Eu não sou de me pesar, mas se eu me pesar e eu ver que eu ganhei 2 quilos, eu fico de uhum, boa. Eu só penso, nossa, será que eu tô exagerando em alguma coisa? Tem que dar uma maneirada, aham, né? É, e outra coisa que eu ia te falar também, que você falou aí do medo de sentir fome, né? Muita aham. gente fica apavorada com essa ideia, porque a pessoa pensa assim, não, mas se eu for comer quando eu tiver fome, eu vou comer o mundo. Eu Eu toda vou, hora. né? Eu vou comer toda hora, exatamente. Aham, E aí, o que que é o negócio aqui? O que que as pessoas precisam entender? Que, tipo assim, ó, pensa que você tá aqui, e aí tem um muro na sua frente, e tem lá do outro lado a sua fome. Se esse muro for maior do que você não vai enxergar a sua fome. Você não vai ter a capacidade de lidar com a sua fome. Então, o negócio não é nem que você não dá conta de lidar com a fome. Talvez você até dê conta. Talvez você até se mantenha consciente no momento que você sentir fome. Só que de tanto fugir por causa do medo, você nunca está disposta a enfrentar cara a cara a sua fome. Então, se você quebra esse muro do medo, se você passa por cima do medo e você fala, opa, deixa eu ver aqui como que é voltar a sentir fome. Né? Depois de aham. tanto tempo comendo de 3 em 3 horas, depois de tanto tempo marcando no relógio, né, a hora de comer, deixa eu ver como que é. E aí você vai descobrir que lidar com a sua fome é mais fácil do que você imaginava, sabe? Então, por mais que, tipo assim, que você fala, ah, não, mas não, eu vou comer tudo, eu vou comer toda hora. Calma, talvez nem é assim. Talvez nem é assim. Sim, Talvez isso aconteceu algum dia que você não estava controlando muito bem as suas emoções e aí você carregou isso. Falou, não, quando eu comi com fome, eu comi toda hora, então eu não quero viver aquilo lá de novo, não. Só que agora é diferente. Por quê? Porque você tá mais consciente. Você tá tendo mais percepção das coisas, você tá pensando mais. Então, se você tá mais consciente, automaticamente você se sente mais confiante. Na posição de confiança, você se sente mais no controle da sua fome. Então, não é mais ela que governa a sua vida, que governa as suas ações, que te faz agir no automático. Você tá aham, ali. Você tá ali, você tá consciente. Então, o negócio é a gente parar de fugir desse medo, sabe? Não, eu tenho medo de sentir fome, então eu preciso marcar aqui. Não, aham, calma, calma. Às vezes você consegue sim lidar com a fome de boa, só que você tem que experimentar. aham. Você tem que experimentar, você tem que se colocar a postos ali e falar, deixa eu ver como que é isso aqui, deixa eu ver como que é esse mundo aqui, Aham, deixa eu não é? experimentar esse novo mundo, né? E eu acho de que um ponto assim muito importante, né, principalmente assim, para quem vai entrar nisso agora, para quem vai se permitir vivenciar isso, né, é um ponto muito importante é a questão assim do medo de errar também, né? Porque assim, as pessoas têm medo de errar, então tipo assim, ah, isso é muito desconhecido para mim. Então, será que de fato vai dar certo, né? E é normal a gente ter alguma recaída, é normal a gente ter algum deslize, é normal, às vezes, por exemplo, ah, vou comer algo de diferente hoje. Você falar assim, ah, vou comer uma fatia de pizza aqui hoje, você acabar comendo duas, e pode acontecer, né? Então, assim, é você se perdoar e aceitar que é normal errar, né? Que nós É, somos seres humanos e que nós vamos errar sim. E que o erro não é ruim, né? Isso indica que você está ali, que você está tentando, e a gente extrair um aprendizado daquele erro ali para a gente poder progredir no processo como um todo, com né? Porque muitas vezes certeza. a gente fica buscando aquela questão da perfeição, né? Eu preciso ser perfeita, eu não posso errar, e aí com isso vem aqueles pensamentos, né? Quando erra, ah, não, isso não é para mim, eu não vou dar conta, eu nunca vou conseguir chegar lá no peso que eu quero. Então, assim, eu acho que uma coisa vai levando a outra e as pessoas precisam de entender isso, né? Que o processo ele requer melhoria contínua, né? E não Continua. a perfeição, né? Exatamente.
exatamente. O negócio é a gente fazer, a gente tentar ser cada vez melhor, agir de acordo com o que a gente tem, fazer o melhor que a gente pode, tentar fazer o melhor na maior parte do tempo. E assim a gente vai sempre progredindo. Isso que você falou aí do medo de errar, Rô, muitas vezes a gente pega esse medo assim de errar como uma coisa que bloqueia a gente de fazer o que a gente quer. Isso não só na alimentação, isso na vida em geral, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas oportunidades que a gente tem, em tudo. A gente fala, nossa, mas pode dar errado, então eu não vou nem tentar. Então, a gente tem duas opções. A gente pode pegar esse medo e fazer dele um bloqueio que vai impedir a gente de conquistar uma coisa que a gente quer. E a gente pode pegar esse medo e usar ele como uma cautela. Usar ele como uma forma da gente tomar cuidado. Então, quando a gente se dispõe assim, a fazer essa alimentação intuitiva e a gente está com medo ali, a gente pode usar isso ao nosso favor quando a gente sabe que a gente pode comer o que a gente quer, só que isso não significa fazer a festa da comida, não significa fazer a festa do doce. Ou seja, nesse caso, você tá experimentando o novo, você tá ali indo em busca do seu objetivo, só que você tem o medo de errar como uma coisa que te contém, não como uma coisa que te paralisa. Entendeu? Então, tipo assim, falar que você não pode ter medo de errar, não, mentira, a gente tem sim. A gente tem medo de errar sim, é normal. Só que o poder de decidir o que a gente vai fazer com esse medo é nosso. É nosso, não é o medo que decide, eu vou te paralisar, eu vou te fazer isso com você, você não vai... Não, é a gente que fala, opa, tô com medo? Tô, mas eu quero? Quero. Então, se eu quero, eu preciso enfrentar isso aqui. Eu preciso, né, firmar o golpe aqui e ir com cuidado. Exatamente. E tem até uma frase, né? Eu não lembro em qual livro específico que foi, que fala da questão assim da coragem, né? Que a pessoa que tem coragem de ir ali, enfrentar, de ir ali fazer, não significa que ela não tem medo, né? Ela tem medo. Ela tem medo. E ela foi com medo mesmo. Foi com medo mesmo, exatamente. Então, assim, eu acho que isso, né, é muito importante. E a gente tá aí, né, assim, abertas para poder ajudar vocês mesmo. A gente quer ajudar vocês a terem uma vida saudável, mas que ao mesmo tempo seja uma vida leve, prazerosa e não que seja um algo a mais de forma negativa na sua vida, né? Que não seja um peso a mais na sua vida. Que isso possa ir de uma maneira muito mais prazerosa, né, Gi? Com certeza, é o que a gente falou da coisa das dietas ocupar muito espaço na nossa mente, né? Sim. E a gente tem que entender, cara, que a nossa vida, ela é uma coisa que ela abrange vários pontos. O nosso corpo é só um dos pontos. Então, da mesma forma que você quer cuidar bem da sua família, você quer cuidar bem da sua carreira, você quer cuidar bem dos seus filhos, você quer cuidar bem do seu corpo, cara, você vai fazer isso em conjunto. Você vai fazer isso em conjunto. Você não pode olhar só para o seu corpo. E é o que eu falei, tá tudo bem você querer emagrecer, não tem problema nenhum. Se isso é importante pra você, cara, não deixa ninguém te falar que isso é futilidade, te fazer desistir, sabe? Mas sabendo que a gente tem que olhar para os outros lados da nossa vida também. E quando a gente se livra de um peso que era muito grande nas nossas costas, a gente se sente mais disposto, a gente se sente melhor, a gente se sente mais leve, mais feliz, sabe? A gente se sente realmente inserido na vida mesmo, sabe? A gente se sente capaz de fazer as coisas acontecerem. Se a gente tem um medo muito grande da comida e a gente consegue se libertar desse medo, a gente leva esse aprendizado para outros medos que a gente tem. E a gente vai se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais confiantes da nossa sabedoria, confiantes da nossa capacidade, confiantes da nossa força, sabe? Então, por isso que eu incentivo tanto as pessoas se livrarem desse peso de fazer dieta, desse pensamento, assim, o dia todo, do que eu vou comer, será que eu tô comendo certo, será que eu tô comendo errado? Ai, meu Deus, o fim de semana tá chegando, eu vou querer comer o mundo. Não, sabe? Não precisa ser assim, não precisa ser assim. A sua vida pode ser mais leve, a sua relação com você pode ser mais leve, a sua relação com as pessoas pode ser mais leve, sabe? Mas desde que você esteja disposta, desde que você tenha coragem, desde que você tenha força, desde que você tenha a mente aberta, sabe? Pra fazer isso acontecer. Exatamente, porque vai precisar, né, Gi? Acho que um pouco daquilo que você comentou, né? Assim, vai ter que ter os pés no chão, vai ter que ter pulso firme aí, porque
tem muita gente que está indo, né, no sentido contrário. E você, Exatamente. ao decidir, vai ter que manter os pés aí no chão para poder seguir em direção a isso, né? E muito do que a gente comentou aqui para reforçar para as meninas. Precisa de ter paciência, precisa ao mesmo tempo de ter persistência e manter a consistência nas suas ações para conseguir ir desconstruindo o que você construiu ao longo aí de anos, né? Não vai ser do Exatamente. dia para a noite, mas, né, se você for praticando dia após dia, aos poucos você vai percebendo os resultados e você vai percebendo o quanto isso te faz muito melhor do que ficar aí, né, fazendo dietas restritivas, sofrendo para poder emagrecer, né? Exatamente. E assim, para quem tá no começo assim dessa jornada, para quem ainda sente um pouco de medo, uma coisa que eu aconselho assim do fundo do coração é vocês começarem a prestar atenção nos pensamentos de vocês. Todas as vezes que vocês forem comer, pensa, por que que eu quero essa comida? Eu tô com fome de verdade ou eu tô ansiosa, eu tô triste? O que que eu tô procurando aqui? Tá? Aham. Pensa nisso. Aí depois, um outro dia, sei lá, você sabe que você não tá com fome, só que você quer comer alguma coisa de qualquer jeito. Pensa, por que que eu tô sentindo isso? Sabe? Por que que eu tô com medo de comer pizza? Por que que eu tô esperando chegar o fim de semana? Traz consciência para a situação e começa a prestar atenção nesses pensamentos. E traga esses pensamentos pra gente, né? Traga pra mim, traga pra Roberta, traga pra quem vocês sabem que trabalha com essa questão assim da alimentação mais livre, porque a gente está aqui justamente para ajudar vocês a quebrarem esses pensamentos. Só que tudo depende de vocês mesmas reconhecerem esses pensamentos. Entendeu? E largar de agir no automático, sabe? Começar a colocar consciência mesmo e falar o que tá passando na minha cabeça? Por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tenho medo? Quem falou que eu não posso comer isso? Eu ainda estou dividindo os alimentos em proibidos e permitidos. Eu ainda estou achando que isso aqui engorda. Então, deixa eu perguntar lá para Roberta. Roberta, nossa, cara, teve um dia que eu comi pizza, eu comi coxinha, eu comi brigadeiro. Será que eu engordei? Ela vai te explicar. E aí você vai ficando mais leve. E aí você vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, assim, sabe? E aí a coisa vai fazendo sentido. E aí a próxima vez que acontecer aquilo com você de novo, você já sabe a resposta. Você já sabe que tá tudo bem. Ou você já sabe que tem alguma coisa ali que você pode fazer. Então, comecem a prestar mais atenção nos pensamentos de vocês, nas emoções de vocês. Comecem a se questionar qual a relação que você tem com o seu corpo, né? Por que que o emagrecimento é tão importante para você? O que que acontece quando você sobe na balança e você vê o número lá? Você estraga o seu dia por causa disso, né? Você prejudica a sua relação com as outras pessoas. O dia para você acaba naquele momento. Por quê? Por que que aquele número é tão importante para você, né? Você é uma pessoa que você não suportaria usar uma calça, sei lá, 48. Por quê? Por que essa importância no número? Então comecem a se questionar. Porque desse questionamento vão vir as respostas. E a partir dessas respostas é que vai vir a liberdade de você poder emagrecer sem fazer uma dieta, de você conseguir ter controle, de você aprender qual quantidade de comida vai ser suficiente para o seu corpo, com qual quantidade você perde peso, com qual quantidade você ganha peso. Isso vai te dar liberdade, isso vai te dar autonomia, entendeu? Você tá ali, você tá em pé ali, você tá, sabe? Você não é mais refém das coisas, você não é mais refém do que a blogueira fala, do que a revista de dieta fala, você não é mais refém porque você tá ali, ó. Você tá ali, tem que estar ali. E eu acho que essa questão, assim, né, se questionar, né, de tomar as decisões de forma mais consciente, isso é muito importante, né? Trazendo um pouco daquilo que a gente comentou, da fome, né? Então, assim, nossa, mas aí, né, se eu for ouvir a minha fome, eu vou comer de tudo. Isso está muito relacionado à questão, assim, quando a pessoa começa a se olhar mais e consegue identificar melhor quando de fato ela está com fome, ela começa a perceber na prática que muitas das vezes não é fome, né? É simplesmente um buscar pelo alimento para anestesiar de repente algo que ela está sentindo ali. Às vezes, por exemplo, ela está triste ou às vezes ela está preocupada com uma situação, ela busca o alimento ali naquele momento para anestesiar aquilo ali, como uma forma de alívio, né? Então, assim, Exatamente. esse se questionar, esse entender os pensamentos, entender o que está acontecendo com você, entender o que você está sentindo, isso faz, assim, total diferença, né, no processo como um todo. E um ponto que eu queria trazer aqui também
sobre questão assim, de quantidade, quando a gente começa a prestar mais atenção, por exemplo, no ato de comer, você sentar ali para você poder, de fato, fazer a sua refeição, prestar atenção no que você está colocando, né, para dentro de você mesma, eu acho que isso traz uma consciência tão grande e ajuda tanto nessa questão de quantidade que, assim, muitas pacientes minhas percebem que elas comiam muito mais pelo simples fato de não prestar atenção no que estava comendo e aí acabava comendo um prato cheio e aí com os mesmos alimentos ali, com as mesmas quantidades que tinha antes, quando começam a prestar atenção, por exemplo, na mastigação, no prato, no que tem ali no prato, uma quantidade muito menor satisfaz, né? E isso não só por causa da questão, assim, da mastigação, porque a gente sabe que mastigar mais devagar contribui para a gente se sentir saciada com uma quantidade menor de alimentos, mas muito da questão da atenção plena, né? De estar de fato presente ali no momento da refeição. Então, assim, isso é muito importante, né? A gente não precisa de ditar uma quantidade para ninguém. A própria pessoa vai ver qual é a sua real necessidade naquele determinado momento, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo aqui também, para quando alguém fala disso de, nossa, quando eu vi eu já tinha comido, ou então de pessoa que tem o hábito de beliscar muito, é o seguinte, cara, Rô, se você gosta de comer, se você gosta muito de comer, você gosta de sentir o sabor daquele alimento, você quer sentir o sabor. E aí, cara, se você quer sentir o sabor daquele alimento, para, sabe? Faz a sua refeição com calma, coma com calma, porque isso vai te ajudar a sentir o sabor do alimento. Isso vai fazer o sabor do alimento durar mais tempo na sua boca. E a gente só sente o sabor do alimento quando a gente consegue comer e a gente consegue respirar. Tanto que quando a gente vai tomar um remédio ruim, o que a gente faz? A gente tampa o nariz. Por quê? Porque a gente não quer sentir o gosto daquilo. Então, se você quer sentir o gosto do que você tá comendo, se você gosta daquilo, cara, calma, respira, faz com calma, presta atenção, sente o cheiro. Quando a gente fala de mindfulness, né, de mindfulness, essas coisas assim, o pessoal pensa que é uma coisa assim, que tem que comer, tem que dar 58 mastigadas, tem que respirar 82 vezes. Não! Não precisa ser assim, não. O que a gente fala é só para prestar mais atenção mesmo, sabe? É só para estar presente ali naquele momento, para você conseguir se satisfazer com menos quantidade de comida. Porque se você não sente o gosto, quando você vê que você já comeu e você não sente o gosto, o que você vai fazer? Você vai querer mais. Então, se você presta atenção naquilo, naquele momento, você está presente ali, você consegue sentir o sabor, você consegue ficar satisfeita. Sim, e eu acho que esse ponto é muito importante, né, Gê? É igual quando a pessoa se proíbe, né? Vamos supor, ela ama pizza, ela vai na pizzaria. O que que ela faz? Ela tá proibida. Aí ela já tá comendo, ela come muito rápido, né? Com aquela sensação, tipo assim, deixa eu aproveitar esse momento aqui agora, eu tenho que comer, porque eu tô proibida e depois eu não vou poder comer de novo. Então ela come muito além, né, do que se ela tivesse ali, né, numa alimentação intuitiva, onde ela sabe que ela também pode comer o que ela gosta, senta ali na pizzaria, come devagar, 2 fatias, ela sentindo o sabor do alimento, de repente mataria aquela vontade dela. E isso não significa também que ela